caros colegas da praça, nós agora aqui em São Paulo, agora no início do ano, dia 6, se não me engano, a data precisa, 6 de janeiro, tivemos um pequeno reajuste na tarifa. E por ser a capital, esse reajuste influenciará as cidades vizinhas da Grande São Paulo, Grande ABC, etc. E eu me lembro que estive no Sindicato dos Taxistas de São Paulo com um diretor a propósito de um problema no nosso ponto, o qual nos colocou em contato numa reunião direta com o diretor do DTP, Departamento de Transporte Público de São Paulo, para nos ouvir a respeito da nossa questão. E na ocasião, durante a conversa no sindicato, era o ano da eleição para prefeito, estava em plena campanha. O diretor do sindicato, que infelizmente me foge o nome agora, mas um diretor remunerado, contratado, ou seja, um técnico, não é um sindicalista de profissão. Que eu me refiro com sindicalista de profissão? O nosso presidente do sindicato está lá há 40 anos, não precisa dizer mais nada. Então, esse diretor, uma conversa muito tranquila, muito aberta, etc., falamos sobre o nosso problema e vários outros pontos. Bom, ele disse que tanto os dois candidatos que estavam pau a pau na disputa pela Prefeitura de São Paulo estiveram no sindicato. O Celso Russomano, na verdade, era o segundo nas pesquisas, teve em primeiro, mas já tinha dito claramente que queria baixar a tarifa e se fosse eleito ia ser, imaginávamos naquela época, muito ruim para a categoria dos taxistas aqui em São Paulo. E ele disse o seguinte: não, tanto o José Serra quanto o Haddad estiveram no sindicato e assumiram o compromisso de campanha, portanto uma promessa de campanha, que dará um reajuste anual à tarifa do táxi, ou seja, recuperando anualmente a inflação e, quiçá, um ganho real. Bom, nós estávamos tendo aumento de 4 em 4 anos, eu não sei, não me recordo exatamente se os 3 últimos aumentos foram assim, portanto 12 anos, 4 em 4 anos. É isso, exatamente isso. Então, eleito Haddad, nós estamos no último ano desse seu mandato, o qual ele concorrerá à reeleição, e só agora, no último ano, ele deu o reajuste, o qual ele prometia, ele prometeu dar um reajuste, recuperar o poder aquisitivo do taxista, um aumento real mais a inflação anualmente. Mas ele só deu esse aumento agora em janeiro, que é o último ano do seu mandato. O sindicato, por outro lado, apoia todo mundo, não apoia ninguém, levou PT, levou o presidente Dilma no sindicato, antes era com o Serra, era com o PSDB, se eu não me engano, o presidente saiu várias vezes a candidato a vereador pelo PTB, que apoiava o Serra, o Geraldo Alckmin, o governador. O sindicato depois nada comentou desse reajuste. O sindicato, logo depois desse reajuste que divulgado na imprensa, nos jornais, 9,28%, e na verdade na prática é pouco mais de 7%, um aumento que não recupera nem a inflação do ano de 2014. O acumulado da inflação desses 4 anos é de 23%, ele deu pouco mais de 7%. A inflação do ano de 2014 não teve nenhum ganho real nesse reajuste. Nós teríamos que ter um aumento no mínimo de 20%, para não falar 25%, 28%, ou seja, o acumulado dos 4 anos mais um ganho real. Todo taxista sabe, sente no bolso
os aumentos do combustível, de pneu, manutenção, etc. No supermercado, a inflação está galopante e, no entanto, nós tivemos apenas 7%, pouco mais de 7%. O que é isso? É a política do PT de acabar com a classe média. Nós não somos classe média, nós estamos ali na classe B, né? Mas o PT parece que tem uma rincha com o taxista. Foi assim na Marta, está sendo assim no Haddad. Então, e o índice, evidentemente que os números, a matemática é uma questão exata, mas ficou uma tabela, eu tenho aqui a tabela com, ou seja, o reajuste, os novos valores. Então uma corrida de 4,70 vai para 5,7. Então, só um exemplo, não tem corrida de 4,70, mas 5,7. Peguei um exemplo ruim, vamos pegar um exemplo, uma corrida marca 7,10 no taxímetro, 7,66. Será que não teria como fazer uma coisa, um número redondo, para que fosse realmente, desse um valor, pelo menos que fosse 8,20, você cobrava 8, mas 7,66, aqui entre nós, típico do burocrata, né, que não quer pensar muito. Uma corrida de 9,80, 10,58, você vai cobrar R$10. Não tem como você... Se for no dinheiro, se for no débito, tudo bem, né? Você coloca lá os centavos. Mas um reajuste sem vergonha, que não ajuda em nada, ainda prejudica, porque você vê ali o valor, um aumento irrelevante, irrisório, e nem pode cobrá-lo. E nessa semana o sindicato se vangloriou de ter conseguido, em nome da categoria, pela exigência da categoria dos taxistas de São Paulo, que se voltasse a cobrança dos 50%, do adicional de 50%, para corridas ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, que é em outro município, seguindo a regra antiga, cobra-se 50% de adicional no valor da corrida para outro município, sendo Guarulhos menos aeroporto. Mesmo sendo aeroporto em outro município, não se cobrava para o aeroporto. Qual é a vantagem de se cobrar os 50%? A única vantagem é extorquir o passageiro. Lamento os colegas que discordam de mim, que podem me criticar, fique à vontade. Vamos debater o assunto, o convite é esse, debater o assunto. Mas eu coloco para a questão justamente para se pensar. Eu pego um passageiro, vou a outro município. Por que eu cobro 50%? Porque eu não posso, a lei do táxi é municipal, eu não posso pegar passageiro em outro município. Ou seja, resguardando o direito do taxista daquela cidade de ter os passageiros daquela cidade para ele. Justíssimo. Mas que culpa tem o meu passageiro, o seu passageiro, que precisa ir de São Paulo a Santo André, São Bernardo, Diadema, Guarulhos, Osasco, Barueri? Que culpa ele tem que eu, você, nós taxista, não podemos pegar passageiro naquele município? Não tem culpa nenhuma. Então está se penalizando o taxista por um problema que é meu, que é seu, que é da categoria. E não é um problema. O preço justo é o taxímetro. Quilômetro, bandeirada, pela ordem, bandeirada, quilômetro, hora parada. Esse é o preço justo. É o que teve trânsito, azar do passageiro, vai pagar a hora parada. Não teve trânsito, foi uma corrida tranquila, rápida, paga-se pela quilometragem. É o justo. A mesma coisa é o taxista, o mau profissional que faz a corrida mais barato, abaixo do taxímetro. Então o que vai favorecer isso? Chega um passageiro que sabe da cobrança, e já, independentemente da volta agora, ele já sabe, ele chega no ponto, vai para qualquer lugar, independente se é o aeroporto de Guarulhos, sabe que a corrida dá 120, ele joga
90, 80, aliás, ele joga lá embaixo, né? 70, para sair no máximo para ele por 80. O taxista vai fechar, tem aquele que vai fechar mais barato. Eu conheço casos de pontos de colega que a Guarulhos é 80, o pessoal faz por 60. Aeroporto de Guarulhos. Por quê? Está penalizando o passageiro, dá a ele o argumento de combinar a corrida, e o mau profissional se aproveita disso porque acha que está levando vantagem. Ele acha que vai estar fazendo uma Guarulhos, o aeroporto internacional de Guarulhos, enquanto você vai estar fazendo a corrida de 10, de 15. Mas se ele faz por 60, por 70, a corrida que daria 90, 150%, 90 no taxímetro, e o trânsito para voltar com a vantagem. Então quer dizer, se ele pega trânsito, então quer dizer, na ida e na volta, tanto faz, tá combinado, você faz 2 de 20, uma de 30, já são 50, 70 reais. Aí você volta e ele está na sua frente na fila, vamos dizer assim, depois dessas 3 corridas. Na próxima corrida você já empatou. Não é vantagem. Então, o esperto sempre sai perdendo, e nessa questão quem perde mais é a nossa categoria. É a desunião, é a rivalidade, não é competitividade, é rivalidade. É querer passar o outro para trás, é se sentir levando vantagem. Mas olhem, senhores, os seus colegas de ponto, etc. Estes que querem levar vantagem estão sempre no fim da fila. Usando o trocadilho, ou seja, estão sempre enrolados, endividados, sem tranquilidade, sempre reclamando, que ele quer esperar a corrida boa. Para ele a corrida boa é aquela que leva vantagem em cima do passageiro. Não, o passageiro é o nosso cliente. É o nosso, depois do nosso alvará, do nosso ponto, do nosso carro, o passageiro é o nosso patrimônio maior. Depois do patrimônio físico, né, do ponto, do alvará do carro, ele é o nosso patrimônio, nós temos que zelar por ele. Então aquele passageiro que vai fazer a corrida de 50, hoje ele faz a de 5. Se amanhã for fazer a de 50 e você tratar mal ele na de 5, ele não vai voltar para fazer a de 50. E se ele voltar, eu peço a ele que não faça com você que maltratou ele na de 5. Por quê? Você tem que cativar o passageiro. Por isso que eu acho excelente os aplicativos. Vai acabar com muito ponto, principalmente ponto de bairro, que tem que sobreviver do telefone e o pessoal não quer atender, maltrata, vai atender com má vontade, recusa, não desce o carro para atender o telefone, porque sabe, é fulano de tal, é corridinha pequena. Então, ótimo, que venham os aplicativos, que já é uma realidade, e que vai ser uma punição ao mau profissional. Então me desculpe, meus colegas, senhores colegas taxistas, mas a minha visão é essa. Nós temos que ser uma categoria de cidadãos, uma categoria de pais de família, de homens honestos, trabalhadores, que se dê valor ao seu trabalho, às pessoas, como ser humano, como cidadão, para cobrar os seus direitos, para exigir respeito das autoridades, dos nossos representantes que vivem, ganham muito dinheiro às nossas custas. Essa tabela custou 2 tabelinhas, custou R$20. R$20 é uma corrida média. Uma tabela que foi impressa por 50 centavos, no máximo. Cobraram R$20. Pense nisso. Nós somos diariamente chamados de trouxas, de bobos. Mas a culpa é minha, é sua, é nossa, que não cumprimos os nossos deveres para exigir os nossos direitos. Por isso eles fazem de nós gatos e sapatos, por isso eles pisam como o capacho que está na entrada da casa. Pense nisso. Eu sou Carlos Roberto Gomes, taxista do ponto 2032, Fórum Trabalhista, São Paulo, capital.